Olá, muito boa noite. Está no ar mais uma edição do Esporte por Esporte aqui na Santa Cecília TV. Hoje é sexta-feira, hein, dia 27 de novembro de 2020 e seguindo com as nossas entrevistas, com as nossas sabatinas com os candidatos a presidente do Santos Futebol Clube. Hoje vamos receber Andrés Rueda, candidato a presidente ao próximo triênio no Santos Futebol Clube de 2021 a 2023. Sem os destaques tradicionais, como fizemos com todos os outros candidatos, vou só apresentar aqui a mesa para todos vocês. Rally Rodrigues na participação do programa de hoje. Também teremos aqui, perguntando, sabatinando o Andrés Rueda, o Wagner Frederico, o grande Wagner Frederico, também participando do programa de hoje, assim como o Voney Lima participando desta sabatina com o candidato a presidente do Santos Futebol Clube, Andrés Rueda. Já ouço o Andrés falando e pergunto se ele está me ouvindo bem, já que ele relatou algum problema de comunicação. Boa noite, Andrés Rueda, tudo bem? Está me ouvindo bem? Está tudo bem? Eu acho que ele não está me ouvindo, tá, gente? Coloca aí. Isso. Pode perguntar de novo? Boa noite, Andrés, tudo bem? É só para a gente dar uma equalizada no som, tá tudo tranquilo? Me ouve agora? Agora sim. Agora sim. Legal, agora legal. Sim. Andrés, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, porque é uma pergunta que eu tenho feito para todos os candidatos de apresentação, e eu tenho feito igual para todos, mesmo até sabendo da situação econômica, pessoal do senhor e outras coisas. Eu tenho feito para todos os candidatos, então vou fazer para você também, queria que você se apresentasse ao associado que não te conhece, falasse um pouco da sua profissão, da sua carreira e se o senhor tem condições, nesses próximos 3 anos, de ser presidente do Santos, doar o seu tempo 100% ao Santos Futebol Clube, sem ter outro tipo de rendimento, A gente tem feito essa pergunta para todos, faço ao senhor também e, aproveitando, fale da sua questão de trabalhos anteriores com pessoas, quando o senhor liderou nas suas empresas ou em outro tipo de trabalho, pessoas como o senhor vai ter que liderar se for eleito presidente do Santos. Boa noite, fique à vontade para esse destaque do senhor. Então, boa noite aos amigos da Santa Cecília, ao pessoal da mesa, torcida santista, e uma saudação especial ao nosso querido Armando, que com certeza ele deve estar acompanhando tudo que acontece no Santos, do coração de todos nós. Bom, deixa eu mais ou menos fazer um breve currículo. Eu comecei a trabalhar em torno de 15, 16 anos, sempre voltado na área de sistemas, passei pelo normal, programador, analista, gerente de desenvolvimento em empresas grandes, até que eu fui convidado para trabalhar na Bolsa de Valores e na Bolsa de Futuros, e eu fiquei 20 anos acumulando os cargos de diretor de tecnologia, durante 3 anos, diretor financeiro administrativo, e eu fui o gestor de governança. Implantei nas bolsas o ISO e toda a parte de governança já faz um bom tempo. Até que em 2000 resolvi fazer carreira solo, fundei uma empresa voltada para o setor de tecnologia e de atendimento, empresa essa que cresceu bastante, chegou a ter 6 mil funcionários, faturamento significativo, muito similar ao do clube, de 350, 400 milhões ano. E no ano passado, eu resolvi dizer, bom, chega, já trabalhei demais, agora deixa eu aproveitar um pouco a vida com a família. E vendi a empresa para um grande grupo financeiro, e minha ideia era descansar um pouquinho. Agora, vendo a situação do Santos Futebol Clube, e sendo santista, apaixonado, eu não me via no direito de descansar sem tentar ajudar. Então, eu resolvi ceder o meu tempo e minha expertise adquirida nesses tantos anos de trabalho, de lidando com gente, lidando com situações até muito similares do clube, e resolvi ceder isso para o clube, e por isso que eu estou nesse pleito, para essas eleições, me candidatando a ser gestor
do Comitê de Gestão. Tá certo. Andrés Rueda, candidato a presidente do Santos Futebol Clube, abrindo agora as perguntas dos nossos jornalistas na bancada hoje. Volney Lima, começo com você. Boa noite. Boa noite, Leonardo. Boa noite a todos. Boa noite aí ao nosso convidado, né, o candidato Andrés Rueda. Eu gostaria já, a gente sabe que o Rueda tem trabalhado forte aí já há um bom tempo dentro do clube, a gente percebe dentro do conselho, a gente percebe que ele já na última eleição acabou aí ficando em segundo lugar. E eu queria saber dele a respeito de conselho gestor. É algo que todos, quando esse novo estatuto foi implementado no clube, todos divulgavam que seria uma grande oportunidade de trazer para um clube de futebol o mesmo que acontece nas grandes empresas. Na teoria, sempre se mostrou muito bom, mas na prática, nem sempre isso aconteceu. Queria saber que avaliação, você até que teve 2 oportunidades, em 2 momentos até de passagens curtas dentro de conselho gestor, dentro do Santos Futebol Clube, o que você acha da efetividade no Santos do conselho gestor e como você pretende, eleito, trabalhar esse teu grupo aí que já foi parcialmente, já até, você tem já divulgado parcialmente 4 nomes já que estão fazendo parte desse conselho. Então, o nosso estatuto, ele é bem moderno, ele peca em alguns pontos, sobretudo na parte de punição, mas nessa parte de governança, ele é um estatuto moderno. Tá? Obviamente, quando você tem uma decisão colegiada, o que é isso? É uma decisão que mais do que uma única pessoa tome, ela tende a ser a coisa mais certa do que somente uma pessoa tomasse essa decisão. Agora, infelizmente, o que aconteceu no Santos Futebol Clube é que as gestões que passaram pós-estatuto, primeiro, eles tinham uma cultura de presidencialismo puro, ou seja, eu briguei na eleição, ganhei, agora quem manda sou eu. Esse negócio aí de compartilhar a decisão não é comigo. Isso é um ponto. E o segundo ponto, eles não estavam preparados para isso. Eles tinham uma total incapacidade de gestão. E quando eu falo incapacidade, eu não estou xingando nem menosprezando. Capacidade você tem adquirindo na vida experiências para determinadas coisas. Infelizmente, os gestores que passaram não tiveram nunca uma experiência com isso. Eles não sabiam como fazer uma governança colegiada, decisões colegiadas. A tendência era sempre, toma uma decisão, depois comunica o que aconteceu. Aí, obviamente, que deu errado. Tá? Então, o meu perfil profissional, minha expertise de vida, sempre foi nesse sentido. Você não pode, em nenhuma empresa, nenhum clube, depender de uma única cabeça como dono da verdade. Aí a chance de erro é muito grande. Mesmo na minha empresa, eu tinha um quadro diretivo que qualquer decisão estratégica ou decisão importante a ser tomada, todos eram ouvidos. E quando não existia uma concordância total, a gente ia para o voto. E a maioria decidia o que ia ser feito. Tá? Então, a governança corporativa é uma modernidade, eu considero que é o melhor modelo de gestão que existe. Agora, tem que saber utilizar. Quem está no comando dessa governança tem que entender do riscado, senão não adianta nada. Está no estatuto, não se executa e a gente viu o que acontece, né? Simplesmente rasgando o estatuto e cometendo uma falta atrás da outra. Esse é o grande problema. Wagner Frederico, boa noite. A sua pergunta ao candidato. Boa noite a todos. Boa noite, Andrés Rueda. Nas últimas eleições, 2 grupos divergentes se uniram com interesses visivelmente eleitoreiros para ganhar a eleição. E a gente viu o desastre que foi. O seu grupo, o nome do seu grupo é União pelo Santos. Naturalmente a gente imagina que você pede, né, a união e que abriu espaço para que todos os grandes líderes do clube se unissem. Me desculpe aí o desconhecimento da maior parte, isso é uma falha minha, né? Desconhecimento da maior parte dos integrantes do seu conselho gestor, os quais foram anunciados, se eu não me engano faltam 3 nomes ainda a serem anunciados.
Então eu não sei se essa é uma pergunta que eu te faço. Esses integrantes, os que já foram anunciados e os que serão, eles pertencem ao seu grupo de origem ou vieram de outros grupos? E se você não teme enfrentar esse tipo de dificuldade para administrar, para gerir o clube, com tantas pessoas de diferentes correntes políticas participando da sua gestão, se é que essas pessoas terão algum nível de participação importante na sua gestão, Rueda? Então, você viu quantas vezes você falou a palavra grupos, tá? Infelizmente, de uns 10 anos para cá, o que aconteceu com a política do nosso clube? Se geraram mais de 20, 30 grupos de santistas que todos deveriam querer o bem do clube e virou uma guerra que não está levando a nada. Ou pior, levou essa situação que a gente se encontra hoje de praticamente quase falência. Essa política nefasta que se colocou no clube está matando o nosso clube. Então, você me perguntou, como é que você consegue agregar pessoas com ideias diferentes? 90%, 95% das ideias são iguais. A briga política do clube não é por ideologia o que tem que ser feito. A briga política do clube foi pelo poder, pela ânsia de ter o poder do clube. Isso que levou à situação que a gente está. Então, como é que você une esse pessoal? A gente criou um movimento lá atrás, onde criou regras de convivência. E regras simples, que tornam as pessoas, mesmo não batendo 100% das ideias, poderem conviver. Um exemplo, primeiro mandamento, respeitar o estatuto. Puxa, isso aí qualquer grupo diferente sabe que tem que respeitar o estatuto. Segundo, chega de apoio à troca de cargos do clube. Isso está matando o nosso clube. Cada 3 anos é uma leva que sai, uma leva que entra, você não tem continuidade na área profissional, e o único resultado que você tem está aí. 120 milhões de dívidas trabalhistas. É isso que conseguiram com essa brincadeira. Então, a gente colocou pontos de convivência, todas as lideranças foram chamadas, algumas entraram, outras não entraram, tá? E de maneira colegiada, se escolheu quem seria o representante da chapa. Fui escolhido junto com o meu vice-presidente, José Carlos de Oliveira, tá? Foi criado um programa de trabalho consensual entre todos, e é gozado, o pessoal fala grupos com ideias distintas, mas na hora que você começa a fazer um programa de trabalho, não tem ideia distinta. O que tem que ser feito está lá, é óbvio, está claro. Qualquer grupo vai fazer o mesmo programa de trabalho. Esses grupos brigam pelo poder. Isso está criando um clima de ódio interno entre a própria torcida, entre a própria base. Isso está errado, isso tem que mudar. É hora de parar com política. Todos os santistas arregaçarem a manga e trabalhar. É isso que falta no nosso clube. Rale Rodrigues, boa noite. A sua pergunta ao candidato à presidência do Santos, Andrés Rueda, da chapa União pelo Santos. Boa noite, Léo. Boa noite, Ivone, Wagner. Boa noite ao candidato. Boa noite a todos que nos acompanham. Candidato, a gente sabe que a pressão em cima do presidente do Santos, independente de quem seja, a pressão é muito grande. Eu costumo dizer que ser presidente do Santos é um exercício contínuo de resiliência, que é necessária. Quero perguntar para o candidato se ele sabe, né, que os últimos 6 presidentes do Santos Futebol Clube, durante o exercício dos seus mandatos, eles foram hospitalizados em algum período, eles tiveram problemas de saúde. Eu queria saber se o candidato está ciente disso, como é que você está se preparando, candidato, para caso venha a ser presidente do Santos, não tenha esse tipo de problema. E, se o Léo me permite, queria já emendar uma segunda pergunta, com relação ao diálogo com torcidas organizadas. Se haverá diálogo em uma gestão do Andrés Rueda à frente do Santos? Então, vamos lá. Tudo na vida são experiências que você acumula que vão te dando o seu jeito de ser. Eu, profissionalmente, eu brinco, eu tive a pior posição em tecnologia do Brasil. Eu
Eu fui 20 anos diretor da Bolsa de Valores e naquela época os sistemas não eram tão estáveis como hoje. Então eu lembro que 2 minutinhos o sistema parado na Bolsa era manchete de jornal nacional. Mais uma vez os sistemas fora do ar. Você é novo, você não deve lembrar, o pessoal da velha guarda deve lembrar disso daí. Então, eu tive um aprendizado de suportar pressão. Isso é normal, isso faz parte, isso se adquire na vida. Você não pode pegar uma pessoa que nunca passou por isso, ela não aguenta, tá? Primeiro que eu não tenho cabelo, então não vou ficar com cabelo branco. Isso já é uma vantagem. Segundo, eu estou acostumado, tá, a ter pressão, tá, e administrar pressão. Isso faz parte do meu aprendizado. Para mim é uma coisa normal que tem que ser tomada e não deve abalar decisões com pressão ou sem pressão. Tá? Então isso eu deixo muito claro. Ponto 2. Torcidas organizadas, eu vou te dizer o seguinte, a nossa visão, onde a gente quer levar o Santos. O pessoal comenta muito de projetos e pilares, mas para você começar a praticar coisas no clube, você tem que ter um projeto maior, uma missão maior. E a gente entende que o futebol está mudando. Aquela história do futebol ser uma partida de 90 minutos está acabando. O futebol ele está inserido num contexto maior e diferente. Então, nossa missão com o Santos vai ser, a médio e longo prazo, que o Santos seja um dos principais players da indústria de entretenimento do futebol. Quando você fala em indústria de entretenimento, uma partida de futebol, ela passa a ser mais do que simplesmente o jogo. Ela passa a ser um evento. Um evento que, nesse evento, a torcida se confraterniza, nesse evento a torcida consome e assiste o jogo. Tá? Então, nesse modelo, as torcidas organizadas são fundamentais. Elas fazem parte do evento, elas trazem alegria para o jogo de futebol e para o evento como um todo. Agora, como praticamente tudo no clube, a relação clube com torcidas parece que sempre foi um tabu. Não, elas estão lá, não vão mexer, não vão conversar, porque isso é complicado. Não é assim. O clube acabou, nesses tempos, criando relações ruins com todos os seus parceiros. O clube brigou com jogadores, briga com patrocinadores, briga com torcida, briga com presidente com vice. Ou seja, briga não leva a lugar nenhum. Você tem que sentar, briga com o sócio, né, que é pior, tá? Você tem que sentar com todos os participantes do evento futebol, tá? Deixar muito bem as coisas claras, os direitos e obrigações de cada um para uma convivência sadia e o bem maior que é o quê? É o Santos Futebol Clube. Isso para mim está muito claro. Ou seja, a relação do clube com as torcidas tem que ser uma relação super sadia, levando em conta que eles fazem parte, sim, do espetáculo. Tá certo, esta é a entrevista que estamos fazendo com o Andrés Rueda, da Chapa União pelo Santos, que tem José Carlos Oliveira como candidato a vice-presidente. Estamos falando em nome de Sucos Maratá. Sucos Maratá, melhor que há. Sucos Maratá tem o maior percentual de fruta do mercado. Você encontra no Suco Maratá diversos sabores e com a melhor qualidade. O Suco Maratá, na Baixada Santista, você vai achá-los para venda nas lojas do Atacadão, Açaí, Rede Litoral, Rede Crio e no distribuidor Nordestão. Suco é Maratá. Candidato Andrés Rueda, eu tenho uma dúvida, né? Se eu não me engano, o senhor votou contra o impeachment do José Carlos Pérez na primeira vez que foi tentado, né? 2018. Foi tentada, tentaram tirar o presidente, né, da cadeira de presidente do Santos. Eu queria saber o que levou o senhor a essa decisão na época e se o senhor se arrependeu disso, né? Se o Pérez talvez tivesse saído lá no início, não seria melhor? Olha, acho que não só eu, né? Se os 70% que votaram pela continuidade dele tivessem o poder de ver o futuro,
obviamente que todo mundo teria votado a favor do impeachment naquele momento, tá? O que aconteceu, no meu entendimento, e também no entendimento da maior parte dos sócios, tá? Tanto é que deixaram. Eu considerava que 6, 7 meses numa gestão eleita democraticamente, tá? Você só podia tirar fora se fosse um caso sério de dolo de roubo, tá? O fato que se alegou pelo pedido de impedimento era que o presidente tinha uma empresa que poderia agenciar jogadores, mas ele não tinha movimento nenhum nessa empresa, ou seja, nos últimos tempos ele não tinha nem comprado, nem vendido, nem intermediado nada nesse sentido. Ou seja, ele realmente fez uma coisa que não poderia ser feita, mas não tinha dolo naquilo. Ele não utilizou essa empresa para fazer nada que pudesse comprometer. E tinha um agravante, quando ele foi fazer a sua inscrição como candidato, o clube aceitou as condições. Tá? Quer dizer, o clube deveria, talvez, no momento da inscrição, checar isso, dizer, olha, você não pode ser candidato porque você tem empresa, fecha e depois a gente conversa. Então, naquele momento, eu achei que era uma punição dolorosa demais, simplesmente você impedir o presidente de continuar. Óbvio, repito, se a gente fosse vidente, conseguisse olhar o futuro, tá? A coisa seria diferente. Mas essa possibilidade de ver futuro não existe. Então, foi em função disso que foi tomada a minha decisão. Andrés, eu tenho uma curiosidade muito grande, né? Já que o senhor participou da primeira parte ali do primeiro ano do Conselho Gestor do José Carlos Pérez, o que motivou realmente a briga entre ele e o vice Orlando Rolo? E dentro dessa pergunta, já quero emendar uma segunda, você concorda que um presidente impedido de continuar, que o seu vice assuma, como foi o caso do Orlando Rolo, não teria que ter saído a chapa toda impedida de continuar no Santos e o clube ser tocado por alguma outra pessoa que o estatuto mande, evidentemente? Não, eu concordo seguir o estatuto, né? O estatuto é muito claro, né? Quando você tem impedimento do presidente, quem assume o vice-presidente. Se o impedimento fosse presidente e vice, aí seria outra história, mas não foi isso que ocorreu. Tá? A punição foi aplicada exclusivamente ao presidente. E ao Conselho Gestor também, né, Rueda? Ao Conselho Gestor e ao Comitê de Gestão, tá? Agora, porque eles estavam participando, tá? O vice-presidente, pelo parecer do Conselho, ele não participou da gestão, ele estava afastado, sem condições de participar das decisões e foi absolvido, na verdade, ele nem entrou no questionamento. Agora, você me perguntou por que teve esse desentendimento entre Pérez e Rolo, seu vice-presidente. Então, deixa eu explicar uma coisinha. Qualquer gestor, ele é obrigado a conhecer de tudo um pouco. Ele é obrigado a conhecer um pouco de marketing, jurídico, comercial, ele tem que ter a visão do todo, mas ele conhece de tudo um pouco, tá? E, normalmente, ele não conhece profundamente nada, tá? Esse é o perfil de um gestor. Agora, qual que é o diferencial? O que diferencia um gestor excelente de um médio e de um ruim? É a capacidade de gestão de pessoas. Isso é o diferencial. É a capacidade do gestor de montar equipes, é a capacidade dele motivar equipes, e a capacidade dele dar metas, cobrar metas. Isso é um gestor. O que aconteceu na relação presidente e vice? O presidente, por uma incapacidade total de gestão de pessoas, não soube conviver com outra pessoa. Simplesmente foi isso. A gente tem provas concretas de que a mesma decisão pedida pelo comitê de gestão ao vice-presidente foi acatada. Uma maneira que você explica, você mostra por que você está pedindo e foi acatada. Esse mesmo pedido, feito pelo presidente de uma maneira completamente distinta, não foi acatada. Então, é a maneira de você gestionar pessoas. Eu acho que isso foi o que levou à grande ruptura.
no meu entendimento. Tá certo. Esse é o candidato Andrés Rueda, candidato ao próximo triênio no Santos Futebol Clube, a presidência do Santos. A gente vai ter que fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com as perguntas, a segunda rodada de perguntas dos nossos companheiros aqui na mesa. Para CarMax, se você vai trocar o seu veículo, vai trocar o seu carro, não deixe de passar pela Black Week da CarMax, condições especialíssimas para você trocar o seu carro com pagamento só depois do Carnaval. Black Week na CarMax Veículos. Uma semana inteira de oportunidades para você comprar barato. Se prepara para uma semana inteira com preços malucos. Ou você compra, ou você compra. Black Friday de verdade é só aqui. Na CarMax tem veículos seminovos e usados com o máximo de qualidade para os nossos clientes. Você vai perder essa? Só se você for louco, né? Entre no site e confira. Compre agora e a primeira parcela é só após o Carnaval. Black Week é na CarMax Veículos. Tá imperdível. Estamos de volta com o Esporte por Esporte, hoje recebendo para mais um dia de entrevistas um candidato à presidência do Santos Futebol Clube, Andrés Rueda, que já se apresentou como empresário, gestor de pessoas, e hoje quer doar o seu tempo, para ajudar o Santos Futebol Clube, que realmente vive um momento muito ruim. Volney Lima, a sua pergunta. Andrés, o Santos vive aí o pior momento financeiro da sua história, uma situação lastimável que levaram o clube, através de sequências de administrações ruins, e o torcedor padece com isso, a instituição padece com isso. A sua participação, a sua ajuda de forma financeira, recentemente, foi fundamental para esse momento se tornar menos ruim. E eu queria saber, a gente percebe que o movimento, a manifestação dos santistas foi muito favorável a essa situação. Gostaria de saber duas questões. Primeiro, não fosse você candidato a presidente do Santos, teria da mesma forma oferecido essa ajuda? E o segundo ponto, o que esperar nos próximos 3 anos? Não veremos mais o Peixe precisando recorrer a esse tipo de ajuda durante os próximos 3 anos? Então, o Santos não vive só uma crise do lado financeiro. O Santos vive uma crise financeira, moral e ética. Acabaram com o clube. Essas últimas gestões, o que fizeram é um crime. Total irresponsabilidade do que conseguiram fazer com o clube. Agora, sobre a situação financeira do clube, esse empréstimo aí que foi feito, que tanto se fala, na verdade, eu sou completamente contra, no futebol profissional, um clube como o Santos, com sua tradição, ter necessidade de precisar que um sócio ou um conselheiro o ajude. Eu sou totalmente contra, isso não existe, isso é vergonhoso, isso dá vontade de chorar, traz tristeza. Porém, toda regra tem exceção. E qual é a exceção? Uma situação que o clube tenha um dano irreparável, é obrigação de todo santista, com condições, obviamente, auxiliar o clube. E isso que foi feito. O pessoal só se atenta ao empréstimo, mas esquece que a gente, nosso time, nossa equipe, conseguiu um desconto, faz tempo não, na verdade eu não lembro o Santos numa mesa como devedor conseguiu um abatimento numa dívida de 10,5 milhões. Isso, eu não me lembro, na história recente de uma situação dessa, tá? Então, o que foi feito porque era uma situação emergencial. Ou se fazia o acordo, ou se resolvia, ou o Santos corria risco de perder pontos. Se não pagasse, poderia ser rebaixado de divisão e até impedido de disputar campeonatos internacionais. Então, era uma situação que tinha que ser dado um jeito. Quando você me pergunta se não fosse candidato faria isso, eu lembro a vocês que em 2015, na primeira reunião que teve do Conselho, eu nem conhecia o senhor Modesto Roma, fui apresentado, e a primeira coisa que ele disse é o seguinte: a gente está com um problema seríssimo. Tem o nosso jogador aqui, que está jogando muito, está super valorizado, está por empréstimo, só que o Internacional está pedindo de volta.
que era o Lucas Lima. Eu tenho que pagar até amanhã, meio-dia, X valor por 10% do passe. Eu não tinha a mínima ideia, mínima vontade de entrar na política do clube, tá? E da mesma maneira que eu fiz, era uma situação irreversível, a gente perderia o jogador, e naquele momento ele estava jogando muito bem, estava super valorizado. Da mesma maneira, eu auxiliei o clube. Agora, lembro, todas as vezes que eu ajudei o clube, tem algumas coisas que eu tomei uma precaução. Primeiro, da legalidade, se é possível ser feito isso ou não. Segundo, que o dinheiro emprestado fosse para exatamente o que estava em questão. Então, no caso do Lucas Lima, de 2015, eu fiz diretamente o depósito na conta do Internacional. Dessa vez, no contrato de mútuo com o clube, está bem claro, bem especificado, que o valor cedido ao clube seria para sanar a dívida com o Hamburgo. Ponto. A gente sabe que muitas vezes, se não fizer isso, existe uma tendência do clube de colocar esse dinheiro dentro do fluxo do caixa e depois nem jogador, nem situação se resolve. Tá? Então, quanto à situação do empréstimo, essa é bem clara, bem clara. Foi um empréstimo sem juros, o pessoal politicamente explora, não, cobrou juros, está o contrato, quando foi disponibilizado pela gestão, lá para a comissão fiscal, está lá, está claríssimo, juros zero, existe uma correção monetária atrelada ao Selic, para vocês terem uma ideia, é 2% ao ano, tá? Onde hoje se prevê uma inflação de 3 a 3,1 de inflação. Aquilo é uma correção do dinheiro. E existe o que todo mundo fala, juros, existe sim uma multa, caso o clube não pague em dia, existe uma multa que se vai ser cobrada ou não, é outra história, de 5% sobre o valor da parcela não paga. O dinheiro que foi emprestado, a restituição são em 10 parcelas, começando em janeiro de 2021. Lembro que no caso do Lucas Lima, o empréstimo cedido para o clube era por 2 meses. O clube levou mais de um ano, praticamente 1 ano e meio, para devolver o dinheiro, sem multa alguma e sem juros. Tá? Quanto ao futuro, você perguntou também, Boni, isso a gente não pode deixar que o clube chegue nessa situação. É vergonhoso. O que tem que ser feito para o clube não passar de novo por esses momentos, é claro, qualquer aluno de primeiro ano de economia sabe o que tem que ser feito. Se você pegar o programa de trabalho de qualquer candidato das últimas 3 eleições, vai estar lá o que tem que ser feito. É simples. O problema é que ninguém faz, ninguém executa. O que você tem que fazer? Adequar a tua despesa ordinária com a tua receita ordinária. Isso é básico. Se eu recebo 15, eu não posso gastar 20. Senão, para cobrir, eu tenho que fazer empréstimo, enquanto o mercado me cede, vai aumentando minha dívida, até uma hora que o mercado fala, não te empresto mais, se vira. O que acontece? Se acontece isso com uma pessoa física, bate o oficial de justiça lá para tomar teu carro, tua geladeira. No clube, o oficial de justiça é a FIFA. Ela vem e começa a punir. Olha, você não pode contratar, você vai perder ponto, vai ser rebaixado. Tá? Então, isso é óbvio. Isso vai doer na carne. Você adequar a despesa com a receita ordinária é a primeira coisa que o clube tem que fazer. É a primeira coisa. Depois, o que você tem que fazer? Equacionar as dívidas. Eu comentei que a gente tem 120 milhões de dívidas trabalhistas. O custo dessa nossa dívida anual representa mais de 50 milhões. Ou seja, essa nossa dívida, se não fizer nada, ela aumenta no mínimo 50 milhões, 52 milhões entre juros e multas. Que é outra coisa que a gente tem que ver, né? Os contratos do Santos são feitos de uma maneira que ninguém entende, né? Esse caso do Hamburgo que você citou, a dívida a ser negociada era 4 milhões e 700 de euros. Sendo que a gente deixou de pagar um jogador que comprou há 1 ano e meio por 2 milhões e meio. Ou seja, 100% praticamente em euros no pagamento. Tem o caso que a gente fala tanto da DOM, que de 5 milhões de euros
que era para pagar em setembro, não se pagou e virou 15 milhões de euros. Isso não tem o menor cabimento. Isso, pô, a gente devia tomar medidas drásticas com quem assinou esse contrato com essa multa e quem deixou de pagar esse valor, teoricamente tendo dinheiro em caixa, porque a gente acabaria de receber a segunda parcela do Rodrigo. Então tem muita coisa errada no clube, essas coisas que fizeram a gente chegar nessa situação. Agora, o que tem que ser feito, aluno de primeiro ano sabe, só falta fazer, executar, arregaçar a manga, parar com política de curtíssimo prazo e ir atrás, e resolver. Andrés, eu não ia fazer essa pergunta, o próximo que vai fazer a pergunta é o Wagner, mas eu não vou perder aqui a oportunidade. Eu não ia te fazer essa pergunta porque eu não gosto de fazer perguntas sobre fofoca, né, e sobre coisas que ninguém comprova. Mas, como você disse, a primeira parcela desse empréstimo que o senhor fez ao Santos tem que ser paga em janeiro. Mas circulou, né, e por isso que eu digo que é fofoca, mas eu vou perguntar que é bom que o senhor já responde, circulou que o senhor já teria cobrado essa primeira parcela do Santos Futebol Clube. Isso é verdade ou não? Deixa eu explicar para vocês. O empréstimo que foi feito era para pagar o valor à vista para o Hamburgo, tá? Que era 2 milhões de euros, o Santos só tinha 500 mil em caixa. Isso foi feito um empréstimo. E existia uma parcela de pagamento que o Santos tinha que fazer dia 15, tá? Impreterivelmente, senão o Hamburgo retiraria o desconto que tinha dado para o clube, tá? Lembra, de 4.700 para 3.100, mais de 1.600.000 euros. O Santos, dia 15, teria que pagar. E como é que ele pagaria? Ele pagaria com a receita que ele teria da venda do Poroso pelo Boa Vista. Tá? Chegou dia 15, o Boa Vista não pagou. Dia 14, o Boa Vista não pagou aquilo. A gente perderia o desconto e, novamente, seria uma complicação. Então, o que foi solicitado naquele momento, na verdade, foi um empréstimo ponte. Olha, mas o Boa Vista vai pagar, empresta o dinheiro para a gente pagar isso, e assim que entrar o dinheiro do Boa Vista, em vez de pagar, a gente devolve. Então, na verdade, foram dois mútuos que ocorreram. Essa história aí de que eu pedi depois de 15 dias, tem nada a ver. O principal começa em janeiro, dia 15 de janeiro de 2021, em 10 parcelas. Esses outros 500 mil eram um dinheiro ponte, enquanto o Boa Vista não quitasse o Poroso. Tá certo, ótimo, fica bem explicado. Wagner Frederico, a sua pergunta. Rueda, todo mundo sabe a situação, né? Já foi dita por você aqui, pelos candidatos que já vieram aqui também, a situação caótica que o Santos vive financeiramente e política também, né? Por tantas disputas e interesses divergentes que acabam tumultuando o ambiente do clube. Só que a torcida, ela espera muito mais do que um clube bem gerido financeiramente, que o clube, né, como é a boa governança, é o básico, né? Você gastar apenas o que você arrecada, ou menos, né, do que você arrecada. Isso é uma questão básica. Mas num clube de futebol também, né, é preciso vencer. Num clube grande, numa grande marca como o Santos, também é preciso ter equipe competitiva, né? Dentro de 3 anos, né, o que é possível ser feito dentro de 3 anos para manter o clube competitivo, investir em estrutura, que é necessário, todos nós sabemos, pelo menos nos últimos 10 anos, praticamente não foi investido nada em estrutura no Santos. O que é possível fazer dentro desse próximo mandato, diante do cenário atual do clube? Então, vamos lá. O Santos, quando entra em qualquer competição, pode ser até bolinha de gude, tá? Então, jogador com lucro, o objetivo é ser campeão. O Santos, o objetivo, a missão do clube é ser campeão, sempre, sempre. Essa é a missão do clube. O resto está em função disso, tá? Então, a gente vive hoje uma fase financeira não muito boa. Agora, isso não quer dizer que a gente vai abrir mão de disputar campeonatos. Tá provado aí que times com receita comparativamente com nossa muito maiores
Investiram e não ganharam nada. E a gente tem o próprio exemplo nosso, do clube, quando não tinha também a mesma situação, estava apertado financeiramente, precisou entrar com a base e tal, e a gente foi campeão. Ou seja, excesso de receita não garante título e falta de receita não garante também que você vai ficar entre os últimos. Agora, na situação que a gente está, quando você diz, você tem que usar muito os critérios. Contratações pontuais não podem ser feitas como vinham sendo feitas. O técnico pede, vamos atrás. Não tem dinheiro? O cara vem sem receber nada no começo, compra. Pô, se você funda cada vez mais o clube e a gente continua não ganhando nada, o técnico vai embora, a gente fica com o ativo na mão do clube, com a responsabilidade de pagar. Aí temos Cuevas, aí a gente pode fazer uma lista de coisas nessa situação. Agora, como é que você faz contratações pontuais, assertivas? A gente não pode errar, ou a gente tem que errar o menos possível. Com processos. O Santos perdeu a sua identidade, o Santos não tem mais a maneira dele ser. As coisas acontecem porque tem que acontecer. O raio cai porque ele tem que cair. Não porque foi planejado que a gente tivesse uma estrutura para que fosse possível que raios caíssem. Então, a gente tem que colocar processos, deixar as coisas muito claras como devem ser feitas, até para deixar um legado para as próximas gestões. Então, no exemplo de uma contratação, vou citar um exemplo. Vamos contratar, o técnico diz, precisamos contratar um zagueiro Zezinho. Você precisa contratar? Tá bom, a voz do técnico, esse Zezinho, o clube tem que ter uma área de inteligência de scout própria, não do técnico, é do clube. Vamos analisar se esse Zezinho é bom mesmo. Hoje em dia, você tem software, você tem informação, você sabe tudo do jogador. Se chuta de direita, esquerda, quantas vezes cabeceia e tal. Aí, essa área do clube diz, olha, o jogador realmente é bom. Aí vamos para step 2, vamos à parte médica. A parte médica não é no dia falar para o jogador, abra a boca e fala 33 e falar que está apto. Tá? Para a gente ter surpresas, como ultimamente a gente tem tido com os jogadores. Não é isso. Eu quero saber o histórico do jogador, se foi operado, se não foi, quanto tempo ele fica com contusão durante o ano, para ver se a gente não está embarcando numa coisa errada. Repito, a gente tem que errar o menos possível. Passou nessa parte médica, agora vamos ver a parte financeira. O clube tem condições de bancar essa aquisição? Tem. Legal, agora esse jogador vai ganhar salário. O clube tem condições de pagar esse salário dentro das suas despesas ordinárias? Tem. Ótimo. Se algum desses steps for negativo, a gente volta para o técnico e fala, esquece o Zezinho, que não vai dar para contratar. Tá? Então, são esses detalhes que fazem que o sistema flua e você cometa o mínimo de erros. Eu tenho certeza que com uma avaliação dessa, uma sequência dessa, a gente não teria Cuevas da vida, não teria Brian Ruiz da vida, não teria todos esses abacaxis que empurraram para o clube, tá? Que ajudaram em muito a levar essa situação que a gente está hoje, tá? E de forma errada. Rale Rodrigues, a sua pergunta ao candidato Andrés Rueda, da Chapa União pelo Santos, candidato à presidência no próximo triênio, 2021, 22 e 23. Rale. Candidato, a gente sabe da importância do quadro associativo para um clube, né? E a gente vê o Santos perto dos seus rivais da capital, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. O Santos ele não oferece absolutamente nada para o seu sócio em termos de estrutura social. Por exemplo, o Palmeiras tem quadras, piscinas, tem áreas de lazer, São Paulo e o Corinthians idem, e o Santos não oferta isso ao seu sócio, sobretudo aqui da Baixada. O senhor pensa em fazer algum tipo de parceria com os inúmeros clubes que existem aqui no litoral? É possível realizar algum tipo de parceria para que o associado do Santos possa vir a ter a possibilidade de usufruir de uma estrutura, de uma quadra de tênis, de uma piscina? Isso é viável? Queria saber a opinião do senhor. E sobre o projeto da nova Vila Belmiro, o projeto que foi apresentado no Conselho Deliberativo, gostaria de saber a opinião do senhor. O senhor é favorável ao projeto que foi apresentado em parceria com a W Torre?
Então, o sócio reclama muito do atendimento do clube, o torcedor também. Agora, eu nunca vi o clube, nessas últimas gestões, ir atrás do sócio e do torcedor para perguntar para ele o que ele deseja. Eu não sei, você está colocando uma opinião, olha, seria interessante uma área social para o sócio. Agora, eu não sei se é isso que ele quer. Eu tenho que ouvir, o sócio é o dono do clube. O sócio e a torcida são clientes do clube. Para você atender bem e aumentar teu número de sócios, para você atender bem a torcida e ela abraçar o clube e passar a frequentar mais o estádio, a primeira coisa que tem que ser feita é chegar nele, no sócio da torcida, e perguntar o que vocês querem, o que deixaria vocês felizes com o clube. Você tem que ouvir. Qualquer empresa, se eu fabrico garrafas, não adianta eu inventar do lado de cada mesa, fazer uma garrafa vermelha, eu coloco para vender e depois eu descubro, puxa, o meu cliente queria uma garrafa azul. Não funciona assim as coisas. Então, a primeira coisa é ouvir do outro lado. Tá? Isso, com certeza, nos primeiros 100 dias, a gente quer ter opinião de fora para dentro. O que o Santos tem que fazer para agradar seu sócio, para aumentar a quantidade de sócios e a torcida. Isso é fundamental. A gente não pode ficar do lado de cá achando as coisas. Eu acho que isso seria legal. Eu, na gestão do Pérez, nessa de achar uma coisa legal, eu consegui implantar um projetinho que é o transporte gratuito para sócio adimplente entre Santos e São Paulo e Santos. Tá? Agora, aquilo foi colocado, eu não sei se aquilo agradou a torcida, até pelo volume de sócios que utilizam esse serviço, não é muito grande. Foi colocado porque não existia, mas é fundamental escutar os pares, senão a gente não vai a lugar algum. Quanto ao estádio, tá, é interessante, né? Perto de eleição sempre aparece um projeto de estádio, né? Uma transmissão bonita, um layout bonito. Tanto é que a nossa, um mês antes de aparecer o projeto da W Torres, foi inaugurado na Vila a maquete de outro arquiteto, outra parte estrutural que não tem nada a ver. Passou um mês e veio o projeto da W Torres. O projeto da W Torres, arquitetonicamente, é muito bom, tá? E ele é muito aderente ao que a gente imagina para o clube. Lembrem que eu falei que a gente quer levar o Santos para o patamar de principal player, um dos principais players da indústria do entretenimento. E quando você fala em entretenimento, você fala em convívio, você fala em conteúdo, tá? Você fala em uma série de coisas que tem que estar ao redor do jogo de 90 minutos. E o estádio apresentado tem isso, né? Tem modernidades, tem tecnologia, tem área de convívio, tem espaço para 50 lojas, parte de refeição, tem estacionamento para 1000 veículos, ou seja, ele é muito aderente. O que precisa ser feito agora é acertar as bases comerciais. E quando eu digo as bases comerciais, não é o dinheiro para construir estádio. Isso o Santos não tem. Tá? Quem vai colocar o investimento é o fundo, é a construtora. Agora, tem coisas que têm que ser discutidas e acertadas. Um exemplo, a gente vai fazer um contrato de 25, 30 anos. E se existir uma amarração que obrigue o clube a jogar todos os jogos de mandante na arena, como é que fica o clube? Nosso clube tem uma vantagem mal explorada, que é ter grande torcida em 2 cidades grandes. Então, se eu fechar dessa maneira, eu nunca mais vou poder jogar em São Paulo, no Norte do Paraná? Não, isso está errado. Então, a gente tem que sentar na mesa, do lado de cá, o pessoal do Santos defendendo os interesses do Santos, e se chegar nas condições comerciais que atendam tanto o clube como a construtora. Mas, de uma maneira geral, o projeto é muito bom e com certeza, a gente pretende dar continuidade o mais rápido possível. Então, só para fazer uma parte aqui, né, Rueda? Porque assim, eu fiquei meio confuso com essa resposta, porque você iniciou dizendo que sempre em época eleitoreira aparece um projeto novo. Aí eu falei, poxa, será que ele acha que esse também é uma jogada de marketing? Não. Será que... Esse é sério então, Rueda? Esse projeto é sério? Desculpa, talvez eu pulei esse pedacinho aqui do meu raciocínio. Essa é a primeira vez
que a empresa está lá, existe, tá? Que o dono da empresa apareceu para dar uma satisfação para o conselho. Essa empresa, ela tem currículo, ela tem passado, não é um conto, não é um papel, um PowerPoint, tá? Ela já fez isso. Você vai no Allianz Parque, está lá, foi ela que fez. Ou seja, uma coisa concreta, uma coisa que passa credibilidade que aconteça. Ela, rapidamente, fizeram uma pergunta e de sopetão respondeu. Falou, olha, mas seria importante ter um seguro de construção, na construção, né? De repente vocês começam a mexer em tudo, vocês têm um problema, como é que a gente fica? E rapidamente vocês falaram, não, isso é óbvio, a gente trabalha assim, seguro total da obra. Então, pela primeira vez, foi apresentado um projeto, tá, que você sabe quem vai fazer. Está lá, está lá o dono, ela existe, já fez coisas. Os outros eram fundo, mas por cláusula de sigilo não posso falar quem é. Aí o outro também não pode. Ou seja, eram coisas obscuras que estavam na cara que não ia levar a lugar algum, tá? Esse não, esse é concreto. Rueda, para todos os candidatos, fiz também perguntas que chegam aqui pelo WhatsApp, tá? Cristiane Tramontini, do Campo Grande, aqui em Santos, e a Eunice, da Vila Matias, querem saber do futebol feminino. Então, futebol feminino, eu acho que são as grandes heroínas do clube, né? Porque o clube não dá infraestrutura alguma para elas, né? Elas acabam treinando sempre onde tem algum campo sobrando, jogam em estádios que não teriam a mínima condição. Estava conversando essa semana o vice-presidente, o José Carlos Oliveira, ele me comentou que ele foi visitar há algum tempo lá as instalações, onde elas são hospedadas, e o grande pedido das meninas era colocar uma geladeira maior, porque aquela não cabia, tá, alimentação, tudo que elas guardavam lá de 10, 15 meninas, e que as malas eram guardadas debaixo da cama. Espero que isso já tenha mudado, mas é vergonhoso. Então, o que a gente tem que fazer? E não só no futebol feminino, não, no futebol de base, no futebol, da infraestrutura. Campos, hotelaria, refeitório, condições técnicas, condições médicas. A gente fala, puxa, a gente não tem dinheiro, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, no nosso programa de trabalho, eu deixei claro que a gente vai adequar receita ordinária com despesa ordinária. Aí você tem as receitas extraordinárias, que são o quê? Venda de jogador, um bônus por uma renovação de contrato com a televisão e uma série de eventos. Isso, nossa intenção é levar para o Conselho Deliberativo e fechar um comprometimento de gastos em cima das receitas extraordinárias. Um exemplo, a gente pode fechar 50% para pagar a dívida. Então, a gente vai ter a obrigação, sim, entrou uma receita extraordinária, pagar 50%. 30% para patrimônio e para infraestrutura. O clube parou com isso. E 20% para a gente melhorar, qualificar melhor o time profissional. Agora, vamos fazer uma brincadeira. Entrou uma receita extraordinária, só uma, não vou contar as outras, tá? Venda de Bruno Henrique e tal, vou contar só do Rodrigo. 200 milhões. Se a gente tivesse implantado, eu teria 50%, são 100 milhões para pagar a dívida. Eu com 100 milhões para pagar uma dívida, eu consigo abater perto de 200 a 250 milhões. Eu tenho dinheiro à vista. Eu falo, olha, quanto que eu te devo? 1 milhão? Eu tenho 500 mil para fechar agora. Tá? É assim que funciona o mercado, é assim que você trata os credores. Eu teria 30% para patrimônio e infraestrutura, que daria 60 milhões. 60 milhões. Pô, poderia ter CT de primeiro mundo, para o profissional, podia reformular o profissional, para ter para a base, para o feminino. Quer dizer, essa história de que o Santos nunca teve receita, por isso que as coisas estão assim, é mentira. 2018 e 2019, a receita do Santos foi de 400 milhões. O que você fez com isso? Falta amor ao clube. A gente tem o CT Ministros da Vila, que dá vergonha, bem na entrada da cidade. Porque é vergonhoso ostentar o nosso símbolo,
o nosso distintivo. E aquilo não é só, não foi por falta de dinheiro, não. Foi por falta de vergonha na cara dos dirigentes que passaram por aí. Aquilo você passa, eu brinco até hoje, caramba, você pega aquele muro de ladrilho branco, tá sujo, sempre teve sujo. Isso falta do sentimento de posse, de carinho pelo que é nosso. Tá? Então, essa história que não existe dinheiro, um exemplo, só para concluir, 20% para qualificar, eu diria 40 milhões para contratar jogador, Santos. Agora, 40 milhões, não para contratar Cueva, Davi, o que fizeram, que contrataram e não pagaram. Na verdade, foi pior do que isso. O Santos contratou jogador fiado. Ele comprava qualquer um que outro time falasse, paga depois, compro. Essa foi a avaliação. Não se pagou o Kleber, não se pagou o Soteldo, não se pagou. O Aguilar foi pior. O Aguilar não é mais calote. O Aguilar, no meu conceito, é crime. Você comprou um jogador, não pagou. Vendeu e não pagou. Isso não é calote, isso tem outro nome. Candidato, eu vou fazer uma última pergunta, porque nosso tempo acabou, né? Terminou agora, 00h24, deu 1 hora de programa, ao mesmo tempo que temos dados para todos os candidatos. Mas eu vou fazer uma última pergunta e pedirei que o senhor até seja breve na explanação. O Rolo, quando ele assumiu a presidência do clube agora, né, com o afastamento do Pérez, ele trocou a maioria das pessoas das categorias de base do Santos. Como é que o senhor viu isso? Se o senhor for eleito, o senhor vai manter essas pessoas ou não? E uma outra coisa, se dá para colocar alguma emenda no estatuto proibindo o Santos de demitir funcionários com rescisão em branco, como tem sido feita nos últimos anos, e talvez por isso o Santos esteja com 120 milhões de dívidas trabalhistas. Talvez não, com certeza, um dos motivos é esse tira e põe. A gente não trabalha com nomes, tá? No nosso programa de trabalho, a gente trabalha com perfis de cargos à disposição do clube. Uma das nossas maiores brigas vai ser dividir a parte política com a área profissional. Tem que parar com isso. O profissional tem que ser funcionário do clube, não da gestão que está no momento no poder. Então, cada cargo, desde o mais humilde ao cargo maior dentro do clube, vai ter um perfil. Ou seja, que qualificação a gente espera naquele cargo. Qual é o conhecimento técnico, o tempo de experiência que precisa ter, ou seja, a qualificação daquele cargo. Dentro disso, a gente vai ter uma política de cargos e salários. Quer dizer, a pessoa tem que ganhar a média que se paga na nossa região, em Santos. Tá? A pessoa tem que ser avaliada. Tá? Quer dizer, há quanto tempo eu acredito que o funcionário do Santos não senta com o seu chefe para sofrer uma avaliação, dizer, olha, você está indo bem, ótimo, vai receber um aumentinho, você está indo mal, fica esperto, que senão você pode sair. Então, a gente vai fazer isso de uma maneira geral. Não vai fazer caças bruxas de ninguém, porém, todos os cargos ocupados por funcionários do clube serão por meritocracia. Isso faz parte de um pacto levado com todos os grupos, é uma regra que a gente acredita e não é de hoje, onde a pessoa certa no lugar certo. Isso não pode ser por indicação política, tem que ser por meritocracia. Dá para colocar no estatuto uma proibição da rescisão em branco? Não? Só pode mandar embora quando tiver dinheiro? Dá para colocar isso ou não? Na verdade, o que eu gostaria de colocar no estatuto seria o organograma formal do clube, com todas as funções, todos os salários que o clube pagaria, a sua tabela de cargos e salários, tá? E que qualquer gestor que entrasse, para ele mudar a quantidade de funcionários ou alterar salários, ele até poderia fazer, só que em 60 dias ele teria que levar isso para ser aprovado no Conselho. É uma maneira de você estancar, que até hoje ninguém sabe a quantidade de funcionários que o clube tem, né? Porque são mascarados entre CLT e pessoas jurídicas. E se me perguntar hoje são 400, 500, 600, 700 ou 1.000, eu não vou saber te responder. Tá bom. Muito obrigado, Andrés Rueda, candidato à presidência do Santos Futebol Clube.
Queria agradecer mesmo, né? Nosso objetivo aqui, a gente tem dito para todos os candidatos, é de esclarecer o associado, né? Para que ele possa votar na melhor opção possível. Então, o senhor deu essa entrevista para nós hoje, agradecemos a sua presença e fique à vontade para falar alguma coisa, se o senhor tiver alguma coisa a colocar ainda. Então, eu que agradeço aí pelo espaço que vocês estão dando, para a gente poder falar um pouco do que imagina para o clube. E o grande recado que eu quero dar para o sócio é o seguinte: não podemos errar, nem dia 12, nem o que vem pela frente. A situação do clube realmente é ruim. Analisem com calma cada candidato, o que ele já fez na vida, a sua qualificação, a sua seriedade, a sua confiabilidade, e escolham aquele que vocês acham que tem um perfil mais adequado para fazer a gestão do clube. Então, boa noite a todos e, novamente, obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Boa Voltamos já para Alper Embalagens. Conheça a maior distribuidora de embalagens descartáveis da Baixada Santista. Bem-vindo à Alper Embalagens. Temos as melhores soluções em descartáveis, embalagens, sacolas e produtos de limpeza, com um amplo estoque, grande variedade de modelos e marcas para você entregar seu produto com segurança, qualidade e o melhor, com ótimos preços. Você pode comprar através do nosso site ou pelo nosso WhatsApp. Se preferir, um de nossos vendedores poderá ir até você. Alper Embalagens, sua satisfação, nossa meta.